Vamos para mais uma aula da nossa disciplina. Vamos falar hoje agora, sobre algumas aplicações da primeira e da segunda derivada, né? Ou seja, para que você costuma utilizar as informações, né, da primeira e da segunda derivada? Bom, primeiro começar pela aplicação da primeira derivada, né? Ela pode ser utilizada para determinar os intervalos, né, nos quais uma função ela é crescente ou decrescente, tá? Nesse gráfico aqui, bem, nesse gráfico, tá, a gente tem duas funções, tá? Sendo que essas funções, elas têm um intervalo, né, entre A e B, tá? Então, percebam que entre A e B, nessa função A, essa parte aqui, ela é crescente, e nessa parte aqui, ela é decrescente, né? Por que eu posso afirmar isso? Porque à medida que eu vou aumentando o valor de x, aqui eu tenho x1, que é menor que x2, né? Eu vou aumentando também o valor do f de x, né? Ou seja, se x1 é menor que x2, tá? E f de x1 é menor que f de x2, então essa função ela é crescente. E aqui o contrário. Aqui o contrário. Se eu tenho x1 menor que x2, né, dentro desse intervalo AB, tá? E se o f de x1 é maior que o f de x2, então nesse caso eu tenho uma função nesse intervalo que ela é decrescente, tá? Então, para determinar se determinado intervalo é crescente ou decrescente, eu faço um teste da primeira derivada, tá? Acho que tem aqui, peraí. Bom, vamos ver aqui, né? Então, essa aqui é a primeira derivada, tá? Essa aqui é a reta derivada, né? Derivada nesse ponto C, tá? E aqui eu também tenho, nesse outro gráfico, essa reta tangente, né? Que é a derivada nesse ponto C. Então, se a reta, né? Se a primeira derivada dessa função, que representa essa reta tangente aqui, tá? Se a derivada da função, da primeira derivada da função for maior que zero, tá? É porque nesse intervalo A e B, tá? No intervalo A e B, se a derivada for positiva, for maior que zero em um intervalo A e um intervalo B, tá? Isso quer dizer que nesse intervalo a função ela é crescente, tá? E se acontecer o contrário, né? Se o valor da primeira derivada no ponto C, dentro do intervalo A e B, se o valor dessa primeira derivada for menor que zero, então nesse intervalo a função é decrescente. Aí você pode perceber que a reta tangente ela está para baixo, tá? Então a variação aqui vai ser negativa e aqui a variação vai ser positiva. Então existe aqui existe um trecho que é crescente, né, na função, e aqui existe um trecho que é decrescente na função. Agora, se a derivada nesse ponto for igual a zero, tá? É porque nesse ponto a função ela é constante, tá? Não existe variação. Lembre-se que quando a derivada é zero, não há variação, né? Ou seja, se tem uma função aqui, tá? Que tem um ponto, nesse ponto aqui, a reta tangente, ou seja, a primeira derivada dela é zero, então, porque aqui nesse ponto
ela não está crescendo nem decrescendo, tá? Ela é uma constante. Bom, aí vamos os passos de como determinar, né? Se a função ela é crescente ou decrescente naquele intervalo, tá? Então, passo 1, você vai encontrar todos os valores de x para os quais a primeira derivada foi igual a zero ou os locais onde essa função da primeira derivada for descontínua, tá? Então, eu vou encontrar os zeros da primeira derivada ou os pontos onde essa primeira derivada não é definida, tá? E a gente vai, a partir desses pontos, eu vou definir os intervalos, tá? Vamos ver com mais detalhe lá pra frente. Encontrei esses pontos, o que eu vou fazer? Nesse intervalo que eu estou estudando, eu vou selecionar alguns valores, né? Por exemplo, se eu estou estudando uma função entre 0 e 10, entre os valores 0 e 10, eu escolho o valor 5, tá? E calculo o valor da derivada no ponto 5. Se o valor dessa derivada no ponto 5 for maior que zero, é porque nesse intervalo a função está crescendo. Se o valor da derivada no ponto 5 for menor que zero, é porque a função nesse intervalo está decrescendo. Vamos para um exemplo para ficar bem mais claro para vocês. Aqui a gente tem uma função f, cuja primeira derivada é essa função aqui, tá? 3x² menos 6x mais 24, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que definir onde a função é crescente e onde ela é decrescente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa função da primeira derivada e igualar a zero, tá? Como tá aqui. Então, 3x² menos 6x menos 24 igual a zero. Vou calcular, vou resolver essa equação, né? E vou calcular os zeros dessa função, que dá em x menos 2 e x igual a 4, tá? Detalhe, tá, gente? Essa função aqui, ela não tem nenhum ponto indefinido, ou seja, todos os pontos, todos os valores reais, ela é definida, tá? Não existe nenhuma bolinha aberta, tá? Então, apenas os zeros. Então, a gente vai formar intervalos, tá? A partir desses pontos encontrados, que vai do menos infinito até mais infinito, tá? Então, eu vou pegar o menor valor, que é menos 2, né? Então, eu vou criar o primeiro intervalo, menos infinito até menos 2, é um intervalo. O outro intervalo é entre 2 e 4. E o outro intervalo é entre 4 e infinito. Ou seja, você encontra os zeros e os pontos que são indefinidos da função da primeira derivada e você coloca na ordem e vai formando os intervalos nessa ordem, de menos infinito até mais infinito, tá? Esse foi o primeiro passo. Agora, para o segundo passo, tá? Eu vou escolher pontos que façam parte desse intervalo e calcular a derivada nesse intervalo, tá? Então, vamos lá. No primeiro intervalo, menos 0, de menos infinito até menos 2, tá? Eu vou escolher qualquer valor entre menos infinito e menos 2. Aqui ele escolheu menos 3. E calcula o valor da primeira derivada, né, em menos 3. Ou seja, eu vou calcular aqui o f' de menos 3, né? Então, eu vou substituir aqui x por menos 3, que deu o valor 21. Ou seja, o valor deu positivo, tá? Agora, no próximo intervalo, entre menos 2 e 4. Posso escolher qualquer valor entre menos 2 e 4. Vou escolher 0. Calculando a primeira derivada em 0, dá menos 24, ou seja, deu negativo, deu um valor menor que 0. Tá? Terceiro intervalo agora, entre 4 e infinito. Escolho qualquer ponto. Aqui escolheu 5. Tá? O valor da primeira derivada em 5 é 21, ou seja, é positivo. Aí eu posso desenhar um eixo, tá, gente? Para representar esses intervalos que fica mais fácil, tá?
Então, aqui nesse eixo eu vou definir os intervalos, né? Os pontos em que eu estou trabalhando, que é menos 2 e 4. E eu vou representar os intervalos. Abaixo de menos 2, que é esse meu primeiro intervalo aqui, nós vimos que é positivo. Entre menos 2 e 4, nós vimos que é negativo. E entre 4 e infinito é positivo. Tá? Ou seja, nesse primeiro intervalo a função é crescente, nesse segundo intervalo a função é decrescente e nesse terceiro intervalo a função é crescente. Você pode jogar no GeoGebra ou então em algum outro software essa função aqui para jogar o formato dela, né? Para tentar descobrir o formato, para confirmar. Aqui tem o formato, tá, gente? E bate, tá? Olha só. Aqui é menos 2 e aqui é 4. Ou seja, a parte da função daqui até aqui, nessa primeira parte aqui, as derivadas são todas positivas. E nesse intervalo aqui, ó, dessa função daqui até aqui, que vai bater com menos 4, tá? A derivada ela é negativa, ou seja, a função ela é decrescente. E daqui de 4 até infinito, tá? A função ela é crescente. Continuamos. Um outro exemplo, tá? Encontre o intervalo em que essa função aqui é crescente e o intervalo em que ela é decrescente. Aqui eu tenho a função, né? Então, qual é a primeira coisa? É calcular a primeira derivada. A primeira derivada de x elevado a 2 terços é 2 sobre x elevado a 1 sobre 3, tá? Ou 2 sobre 3 vezes x raiz cúbica, né? 2 sobre 3 vezes raiz cúbica, né? De x. Então, aí a gente precisa analisar dois critérios, tá? A gente precisa verificar onde que a primeira derivada ela não é definida, ou seja, se tem algum ponto em que não pode existir a função, tá? Aqui a gente vê que quando o x for zero, essa função não vai existir. Por quê? Porque quando o x for zero, o denominador vai ser zero. 2 sobre zero não vai existir. Tá? Então vai dar indeterminado. A função não vai existir. Então, ou seja, zero vai ser um ponto no intervalo, tá? E em outros valores diferente de zero, a função ela é contínua, tá? E em qualquer outro valor também, essa função ela vai ser diferente de zero, ou seja, não existe nenhum ponto em que ela vai ser zero, né? Além dessa descontinuidade, tá? Então aqui o intervalo, assim, o ponto do intervalo vai ser zero, o que vai dividir o intervalo, tá? Então a gente vai ter dois intervalos, vai ter de menos infinito a zero e de mais infinito a zero. De zero a mais infinito. Aqui. Então, gente, sempre procurem pontos onde a função não é contínua e pontos onde a função é igual a zero. Que função é essa? A primeira derivada, tá? Definir os intervalos, agora eu vou escolher pontos aleatórios nesse intervalo. Né? Aqui ele escolheu para x igual a menos 1 no primeiro intervalo e para x igual a 1 no segundo intervalo. No intervalo um negativo e outro no positivo, tá? Então, no intervalo negativo, né, para x igual a menos 1, a derivada de menos 1 é menos 2 terços, ou seja, é negativo. A derivada, quando x igual a 1,
é 2/3, ou seja, é positivo. Então, jogando aqui na linha, na reta real, né, onde eu tenho meus valores de x, essa bolinha aqui, tá, gente, que define intervalo, ela é aberta, porque é uma descontinuidade, tá? Então, à esquerda de 0, a minha função é negativa, e à direita de 0, a minha função é positiva. Então, isso quer dizer que à esquerda de 0, a minha função, que é x elevado a 2/3, é decrescente. E à direita de 0, para valores de x maior que 0, essa função aqui, ela é crescente, né? E aqui a gente tem o gráfico dela para que controla, né? Então, a esquerda de 0 é decrescente e a direita de 0 é crescente. Ou seja, à direita, os valores da primeira derivada são positivos, né? Porque como ela está crescendo, a variação está sendo positiva. E à esquerda de 0, a primeira derivada é negativa, ou seja, como a função está decrescendo, a variação da derivada está sendo negativa. Esse aqui é um exemplo, tá? Para vocês fazerem. Resolvam em casa, tá, gente? Bom, uma outra aplicação da derivada, além de definir o crescimento ou decrescimento da função, é a classificação, né? A identificação dos pontos de máximo e mínimos, né? Ou extremos, tá? Aí aqui é só um exemplozinho dos tipos de máximos e mínimos que existem, né? Vamos ver aqui. Bom, existem os chamados máximos relativos, o máximo absoluto, os mínimos relativos ou mínimo absoluto, tá? Aqui eu tenho uma função, tá? Essa função, ela segue esse formato aqui, tá? E tem esses pontos na função, A, C, E, D, B, tá? Aqui em A é onde o valor da função tem o menor, é o menor valor da função, ou seja, é o menor valor que a função pode assumir. Então, nesse caso, eu chamo de mínimo absoluto, tá? Eu posso chamar também o mínimo absoluto de mínimo local, ou que é a mesma coisa que mínimo relativo, tá? E bem aqui, nesse ponto da função, no ponto D, é o valor onde a função tem o seu maior módulo, né? Seu maior valor. Então, nesse caso aqui, eu chamo de máximo absoluto, que também pode ser considerado um máximo local ou um máximo relativo, né? Aqui, gente, eu tenho nesse intervalo entre A e E, tá? Eu tenho esse ponto C aqui na função, tá? Nesse intervalo aqui, entre A e E, eu tenho esse valor que é o valor máximo, tá? Então, para esse intervalo, esse ponto aqui é o máximo. Então, nesse caso, eu digo que ele é um máximo relativo ou um máximo local, tá? Eu sempre falo máximo relativo ou máximo local, principalmente porque às vezes a gente não tem condições de analisar a função inteira, no domínio inteiro, né? Então, a gente sempre define o local onde a gente está estudando, né? O intervalo. Então, nesse intervalo específico, esse aqui é o máximo. Só que como eu não sei como a função se comporta nos outros valores de x, eu não posso afirmar que esse máximo relativo seja o máximo absoluto. Tá? Então, eu digo que é sempre relativo a esse intervalo. E o mesmo acontece com os outros pontos, tá, gente? Olha aqui. Nesse ponto aqui, entre o intervalo C e D, esse ponto aqui é o menor valor da função. Então, aqui é um mínimo relativo nesse intervalo. Né? E aqui, entre E e D, e B de bola, eu tenho esse valor maior aqui de F da função. Então, aqui é o meu máximo relativo. Mas, por exemplo, se eu tiver no intervalo entre A e B, qual seria o meu máximo relativo? Seria o ponto D, né? Porque estou analisando nesse intervalo aqui,
né? Em nenhum momento eu afirmei que essa função ela seja só nesse domínio de A e B, seja só nesse intervalo. Ela pode ter outros valores fora desse intervalo. Mas considerando nesse intervalo, né, eu posso falar que isso é o máximo relativo. O máximo relativo é esse ponto D. Assim como aqui poderia ser um mínimo relativo nesse intervalo. Né? Mas aí se eu dissesse que a função ela se restringe só a esse trecho entre A e B, então aqui seria o meu máximo absoluto no ponto D e aqui seria o meu mínimo absoluto, que é o ponto E. Tá? Bom, na mesma ideia, né, do máximo e do mínimo, que a gente ainda vai desenvolver mais para frente, é a questão dos extremos, né? Porque o máximo e mínimo são extremos, né? São extremos da função. Por que eu digo que são extremos? Porque quando você chega nele, a sua função muda o comportamento, né? Quando eu chego aqui nesse extremo, houve uma mudança na minha função. Aqui, olha. Quando do ponto C eu estou indo para o ponto E, eu estou nesse comportamento. Mas quando eu chego no E e vou em direção ao D, a função já tem outro comportamento. Então, isso aqui é um extremo. Então, eu digo que isso é um extremo. Acho que eu tenho essa figura aqui. Então, o que acontece, né? Quando eu estou me aproximando aqui desse ponto C, tá? A minha derivada, que é essa reta tangente aqui, ela é maior que zero, né? E quando eu passo do ponto C, quando eu estou me aproximando de B, essa derivada, ela é menor que zero. E no ponto C específico, a derivada é igual a zero. Tá? A mesma coisa aqui, só que o contrário, né? Quando eu vou me aproximar, aqui a minha derivada é menor que zero, primeira derivada, tá? Menor que zero. Quando chega aqui no ponto C, a derivada é igual a zero. E quando eu passo do ponto C em direção ao ponto B, a minha derivada é maior que zero, tá? Então, em qualquer ponto onde a derivada seja, o valor da função, o valor da primeira derivada seja zero, seja igual a zero, nesse ponto eu digo que é um extremo relativo, tá? Que esse extremo relativo pode ser um máximo ou pode ser um mínimo. Tá? Que também a gente chama de ponto crítico. O que é um ponto crítico de uma função? É qualquer ponto x do domínio de f, tal que a derivada, o valor da primeira derivada da função seja igual a zero, ou o valor dessa primeira função, o valor da função dessa primeira derivada não exista, tá certo? Então vamos desenvolver. Aqui são exemplos, né, de pontos críticos, são exemplos de pontos críticos, né, de extremos. Porque eu tenho vários exemplos, né, que aí eu tenho que procurar os valores da primeira derivada que seja igual a zero, ou os valores onde a primeira derivada não exista. Então, eu tenho aqui, olha, derivadas são as retas tangentes, né? Então, aqui quando eu tenho uma tangente totalmente horizontal, que é o caso do ponto A, ponto B e ponto C, tá? Nesses casos aqui, a derivada é igual a zero. Então, isso representa um ponto crítico, tá? É um extremo relativo. Agora, aqui em D, a gente viu lá na propriedade, quando nós começamos a estudar a derivada, que onde eu tenho pontas, a derivada não existe, ela não é definida aqui. A derivada não é definida aqui, então ela não existe, tá? No ponto D. Então, isso aqui é um ponto crítico. E aqui em E é um ponto onde a minha tangente ela é vertical, ela é totalmente vertical, ou seja, essa tangente aqui, ela não existe, tá? Então, o ponto E também é um ponto crítico.
Tá, agora para encontrar, né, para tentar definir esse ponto crítico, esse extremo relativo, né, em uma função contínua, existe uns passos, né, uma regra. Como é que faz para poder encontrar os pontos críticos e identificar se esses pontos críticos são de máximo, eles representam o máximo relativo ou o mínimo relativo, né? Então, o passo 1, primeiro de tudo, é identificar os pontos críticos. Pontos críticos são onde o valor da primeira derivada é igual a zero ou o valor da primeira derivada não existe. Então, nesses pontos são pontos críticos, tá? Então, encontrei esses pontos críticos, o que, que eu faço? Eu vou avaliar esse ponto crítico, né? Os valores da função à esquerda e à direita desses pontos críticos. Se o valor da função, tá? Se eu for caminhando na reta real da esquerda para a direita, tá? Se o valor da função variar de positivo para negativo, né? Quando a gente atravessar esse ponto crítico, então nesse ponto crítico vai ser um ponto de máximo, tá? Agora, se for o contrário, se na reta real eu for caminhar da esquerda para a direita, né? Passando por esse ponto crítico, se o valor da função mudar de negativo para positivo, então a gente tem um ponto de mínimo. E se nessa travessia do ponto crítico o sinal da função não mudar, tá? É porque f, esse ponto C não é um extremo relativo, tá? A gente vai fazer um exemplo, ou seja, esses pontos críticos, eles são apenas candidatos a extremos, não necessariamente eles sejam um extremo, né? Então, primeiro a gente encontra os pontos críticos e verifica como é que está se comportando a função quando vai mudando, atravessando esses pontos críticos, tá? Que aí a gente precisa validar se é máximo, mínimo ou se não é nada, tá? Vamos para esse primeiro exemplo aqui. Encontre os máximos e mínimos relativos dessa função, x². Qual é o primeiro passo? Determinar os pontos críticos, verificar pontos de descontinuidade ou onde a derivada é igual a zero. Então, vou calcular a primeira derivada da função. Derivada de x² é 2x, e vou igualar a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro ponto crítico é zero. Tá? E verifico se essa função tem alguma descontinuidade. A função 2x é descontínua em algum lugar? Não, ela é contínua sempre, tá? Então, o único ponto crítico aqui é zero. Agora eu vou avaliar a reta real, tá? Faz aquela retinha lá, define os intervalos. Nesse caso aqui eu tenho dois intervalos, né? Eu tenho os intervalos à esquerda de zero e os intervalos à direita de zero. Tá? Então, eu vou calcular o valor da primeira derivada à esquerda e o valor da primeira derivada à direita, tá? Então, aqui é a minha função, 2x, tá? Então, para valores abaixo de zero, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, a função 2x ela vai ser negativa, menor que zero. E à direita de zero, ou seja, valores como 1, 2, 3, os valores à direita de zero é positivo, tá? Então, se eu atravessar esse ponto crítico que é zero, da esquerda para a direita, atravessando esse ponto crítico, vai haver uma mudança no valor da função, de negativo para positivo, tá? Então, nesse caso aqui, como ele está passando de negativo para positivo, a gente diz que isso aqui é um ponto crítico e que ele representa um valor de mínimo relativo, tá? Que é esse aqui, ó. Se você for plotar a função original, que é x², é esse formato aqui, uma parábola. Então, quando a função chega em zero, tá?
quando essa função chega aqui no zero, ela representa um ponto crítico. E que esse ponto crítico, como há uma mudança de valores negativos para positivo na derivada, ela representa um ponto de mínimo, é um mínimo relativo da função. E nesse caso, a gente sabe que coincide com um mínimo absoluto, tá? Mas sempre vamos chamar de mínimo relativo. Outro exemplo. Encontre os máximos e mínimos relativos dessa função aqui, tá? Primeira coisa, encontrar os pontos críticos. Como é que eu faço? Verifico os pontos, os valores de x onde a função é descontínua e onde o valor da primeira derivada é zero. Então, eu derivo, encontro a primeira derivada, que ficou 3x² menos 6x menos 24, e igual a zero, tá? Se eu for resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau, eu vou encontrar x igual a menos 2 e x igual a 4. Tá? Então, x igual a menos 2 e x igual a 4 são pontos críticos. E, analisando essa função aqui, eu posso confirmar que ela é contínua, tá? Ou seja, não existe nenhum valor de x onde essa função não existe. Ela existe em todos os valores de x, tá? Então, eu vou criar os intervalos, tá? Que aí a gente faz a reta real, né? Quais são os intervalos? Os pontos críticos são menos 2 e 4. Então, eu tenho 3 intervalos. Eu tenho a esquerda do menos 2, eu tenho entre 2 e 4 e tenho a direita de 4, tá? Então, eu vou encontrar valores, né? Valores da primeira derivada, o valor da primeira derivada quando x for menor que 2, menor que menos 2, né? Então, quando x for menor, quando x, aqui ele colocou um exemplo, né? Quando x for igual a menos 2, tá? O valor da primeira derivada é menos 60, então aqui é negativo, tá? Agora, quando eu coloco, por exemplo, quando o x for zero, quando o x é zero, desculpa, aqui é positivo, tá? Então, quando o x for menor ou igual a 2, o valor da função é positiva. Agora, vamos colocar agora aqui zero, que é para verificar esse intervalo aqui. Quando a função for zero, o valor da derivada é negativo, tá? E acima de 4, escolho qualquer valor, tá? Nesse caso aqui, ele colocou para x igual a 4. Então, o valor da função é menos 48, então é negativo. Não, é positivo. É só calcular, tá, gente? Coloca 4 aqui. Quando o x for igual a 4. 4 vezes 4 é 16. Então, fica 3 vezes 16. Menos 6 vezes 4, 24. Menos 24. Menos 24. Tá? Então, corta esse com esse. Não, menos 48 aqui, né? Menos 48. 3 vezes 6, 18, dá 0. Aqui dá 0. Então, 4 não é um ponto bom. Bora colocar 5. Aí, só jogar aqui, né? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25 dá 75. 6 vezes 5, 30.
30 menos 24. Menos 30 menos 24 dá 54. Aqui dá 54. 75 menos 54 dá um valor positivo, tá? Então, aqui é positivo. Tá? Então, o que acontece? Aqui, quando eu for passar desse intervalo para esse, se quando eu for atravessar o ponto crítico menos 2, há uma mudança de positivo para negativo, tá? Então, nesse caso aqui, é um ponto de máximo. Menos 2 é um ponto de máximo. E nesse caso aqui, também há uma mudança. Há uma mudança, né? Então, quando eu mudo de negativo para positivo, né, passando pelo ponto crítico, isso aqui é um ponto de mínimo. Então, x igual a menos 2 é um ponto de máximo. E x igual a 4 é um ponto de mínimo. Tá? Aí tá aqui a função, né? Deixa eu ver se eu coloquei esse gráfico aqui. Não, não coloquei. Mas é isso, olha. Bem aqui no x igual a menos 2, essa é a função original, tá? A gente analisa o gráfico da função original, que é isso que eu quero saber. Então, em menos 2, eu encontrei que eu tenho um máximo relativo. E em 4, eu encontrei que eu tenho um mínimo relativo da função. Aqui, gente, é um exercício para vocês fazerem, né? É a mesma coisa, encontrar máximos e mínimos dessas duas funções. É o mesmo procedimento, tá? Bom, agora vamos a gente viu que para a primeira derivada eu consigo identificar se a função é crescente ou decrescente e os pontos de máximo e mínimo relativo. Isso com a primeira derivada. Agora, a aplicação da segunda derivada. A segunda derivada, ela é utilizada para determinar os intervalos de concavidade do gráfico. Tá? Ou seja, a gente vai definir onde o gráfico ele é côncavo. E quais são esses passos, né? É a mesma ideia. Só que nesse caso, a gente não vai usar a primeira derivada, a gente vai usar a segunda. Então, eu vou determinar os valores de x para os quais o valor da segunda derivada é igual a zero ou para os quais a segunda derivada não está definida. Né? Muito bem, agora o vizinho resolveu furar a parede. Então, definindo esses pontos, né, a gente vai definir os intervalos como fazíamos com a primeira derivada, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai, em cada intervalo encontrado, a gente vai testar a segunda derivada em pontos que pertencem a cada um desses intervalos, tá? Então, se o valor da segunda derivada naquele ponto for maior que zero, tá? Então, a função ela é côncava para cima naquele intervalo. Se o valor que eu estou testando, né, na segunda derivada for menor que zero, o gráfico é côncavo para baixo nesse intervalo. Aí tá aqui, olha. Aqui eu tenho a minha função em azul, que ela é côncava para cima, e aqui a minha função em azul, que ela é côncava para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Quando ela é côncava para cima, nesse intervalo A e B, o valor da segunda derivada é sempre positivo. E nesse caso aqui, no intervalo A e B, ela é côncava para baixo quando a segunda derivada é negativa. Então, todos os valores de segunda derivada nesse intervalo aqui são negativos. Bora para um exemplo. Então, aqui ele dá a função, né? E quer saber onde no gráfico da função é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo, né? Então, agora a gente vai ter que encontrar a segunda derivada. Então, essa aqui é a função. Aqui é o valor da primeira derivada dessa função, 3x² menos 6x menos 24. E aqui é o valor da segunda derivada. Né? Ou seja, eu vou pegar a primeira derivada e derivar de novo. Tá? Então, é essa aqui que eu vou estudar. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, igualar essa derivada a zero, a segunda derivada. Tá?
Então, quais são os valores de x em que o valor dessa segunda derivada é zero? Aqui, a raiz, né, dessa segunda derivada é 1, tá? Eu preciso avaliar se ela é indefinida em algum ponto. Não, ela é definida em qualquer ponto do eixo real, tá? Então, se eu encontrei só um ponto, então eu vou construir a minha reta. Eita. A minha reta real com os intervalos, né? Então, eu vou analisar aqui, ó. Vou analisar o primeiro intervalo, que é de menos infinito até 1, e de 1 até mais infinito. São esses intervalos aqui. E eu vou escolher valores aleatórios, tá? Nesse intervalo. Por exemplo, posso escolher o x igual a 0. X igual a 0 vai estar à esquerda de 1. Então, quando o x for igual a 0, a primeira derivada vai ser negativa. Então, à esquerda de 1, a segunda derivada é negativa. Escolho qualquer valor à direita de 1, pode ser o valor 2. Então, 6 vezes 2, 12, menos 6, 6. Então, aqui é positivo, tá? Então, se a segunda derivada for menor, onde a segunda derivada for menor que 0, a função ela é côncava para baixo, tá? Então, entre menos 1 e 1, o gráfico de f é côncavo para baixo. E entre 1 e mais infinito, né, já que o valor da segunda derivada é positivo, o gráfico da função é côncavo para cima. Tá? E se você for desenhar o valor da função aqui, você vai chegar nessa função aqui, tá? Em que aqui, nesse ponto 1, eu tenho até menos infinito côncavo para baixo e até mais infinito côncavo para cima. Aí eu chego nos chamados pontos de inflexão, né? Esses pontos de inflexão é justamente o ponto no gráfico, né? Onde existe uma reta tangente, né? E onde há uma variação da concavidade, ou seja, o ponto de inflexão é onde ele muda a concavidade, né? De côncavo para, se ela era para cima, ela passa a ser para baixo, e se ela era para baixo, ela passa a ser para cima, tá? Então, nesse ponto aqui ela era côncava para cima, aqui nesse ponto ela passou a ser côncava para baixo. Bem aqui, para cá, à esquerda do ponto, ela era para cima, e para cá ela é para baixo. E bem aqui, à esquerda para baixo e à direita para cima. Agora os passos para se encontrar esse ponto de inflexão, né? Passo 1, calcular a segunda derivada. Passo 2, determinar os valores da segunda derivada em que ela é igual a zero ou onde ela não existe. E o passo 3, né? É determinar o sinal da segunda derivada à esquerda e à direita, né? Dos pontos encontrados aqui no passo 2, tá? Então, se houver uma mudança de sinal na travessia desse ponto aleatório que eu escolhi, né? Se houver uma mudança de sinal da segunda derivada, então porque ela é um ponto de inflexão. Detalhe, os pontos que eu encontro aqui no segundo passo não necessariamente são pontos de inflexão, são pontos candidatos, tá? Só é ponto de inflexão se existir uma mudança no valor da segunda derivada, tá? Quando eu faço a travessia, né, por esse ponto que eu achei. Vamos lá fazer um exemplo. Aqui eu tenho esse ponto eu tenho essa função, né? F de x igual a x de x ao cubo. Deixa eu só... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o ponto de inflexão dessa função x ao cubo. Primeira coisa, tem que encontrar a segunda derivada. Então, eu encontrei a primeira derivada de x ao cubo, que é 3x². Derivo mais uma vez para encontrar a segunda, 6x. 6x é uma função que ela é contínua em qualquer ponto, tá? Então, eu não tenho nenhum ponto de descontinuidade. Então, eu encontro o zero da função. Então, eu igualo isso aqui a zero.
tá? Que é no passo 2. Então, essa função 6x, ela é zero quando x é igual a zero. Então, um ponto candidato aí é o x igual a zero. Então, eu coloco, escrevo, né, meu eixo real e coloco os meus pontos candidatos, igual a zero. E vou agora calcular valores da segunda derivada nesse intervalo, a esquerda de zero e a direita de zero, e verifico se há variação no sinal. A esquerda de zero, vamos lá, 6x. A esquerda de zero é qualquer valor negativo, então vamos supor quando x for igual a menos 1. Quando x for igual a menos 1, a função é igual a menos 6, então é negativa. Agora, a direita de zero, vamos supor x igual a 1. Então, 6 vezes 1, 6, positivo. Então, se houve mudança de sinal, é porque aqui em zero é um ponto de inflexão, tá? Então, se você jogar no software de gráfico, você vai perceber que há sim uma mudança na concavidade. Olha. Aqui é onde o ponto zero na função, né? A esquerda de zero, ela é côncava para baixo e a direita de zero, ela é côncava para cima. Então, isso aqui é um ponto de inflexão. Vamos a mais um exemplo. Que também está pedindo a mesma coisa, tá, gente? Então, determine os intervalos, né, em que f de x é isso aqui, x menos 1 elevado a 5 terços, é côncavo para cima e côncavo para baixo. E encontre os pontos de inflexão. Então, primeira coisa, encontrar a primeira e segunda derivada. Primeira derivada da função é esse aqui, tá? Segunda derivada é essa. Então, aqui, gente, você já tem que estar apto para calcular qualquer derivada, tá? Então, isso eu já estou considerando. Cheguei na segunda derivada, essa função aqui. Eu vou analisar onde ela é zero e se ela possui ou não descontinuidade, tá? Onde ela não é definida. Bom, se o meu x for igual a 1, tá? Essa função aqui, ela vai ficar com o denominador igual a zero. Né? Porque quando x é igual a 1, fica 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 10 sobre 0. Então, a função não existe quando x é igual a 1, tá? Então, 1 é um ponto candidato, tá? Então, vou colocar 1 aqui, na reta real. Agora, além de x igual a 1, não tem nenhum outro ponto em que zere essa função. Essa função nunca vai ser zero, tá? Então, ela não tem zero. Certo? Aí, o que eu faço? Coloquei aqui, escrevi esse ponto candidato aqui e vou calcular o valor da segunda derivada para valores menores que 1 e para valores maiores que 1, né? Então, fazendo esse cálculo, tá? Você pode jogar qualquer valor, tá, gente? A esquerda de 1 vai ser negativa e a direita de 1 vai ser positiva. Então, se há mudança, né, na travessia de um ponto candidato, se há mudança de sinal na segunda derivada, é porque é um ponto de inflexão, tá? E se você for plotar o gráfico da função f de x, ele vai ter esse formato. E onde é 1, a esquerda de 1 é côncavo para baixo e a direita de 1 é côncavo para cima, tá? Porque nós vimos no critério anterior que quando a segunda derivada for negativa, ela é côncava para baixo. E quando o valor da segunda derivada é positivo, ela é côncava para cima. E se há uma mudança na concavidade, é porque o ponto é um ponto de inflexão, tá? Gente, então isso é fundamental, é importantíssimo você saber, né? Quando você for estudar a disciplina de matemática 3,
você vai se deparar com situações na economia em que você precisa calcular máximo, mínimo, pontos de crescimento, pontos de decrescimento, pontos de inflexão, concavidade. Então, essas informações acerca dos gráficos é que justificam o seu aprendizado em derivados. Claro, não é só isso, mas na economia propriamente dita, é onde você realmente aplica esse conhecimento de limite, derivada e integral, tá? Então, é muito importante que você saiba, tá? Matemática 3, sem ter feito uma boa matemática 2, o trabalho se torna bem mais complicado, tá certo? E aqui eu tenho um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.